O fundo que você usa para reserva de emergência perdeu dinheiro esse ano? Alguns fundos DI ou simples da indústria tiveram cotas negativas no ano de 2020, em meio a essa crise que a gente está atravessando. Então eu preparei um vídeo extra para você para explicar o que aconteceu nesse movimento e por que alguns fundos de fato perderam dinheiro dos seus cotistas. Então não perde tempo, pode rodar a vinheta. Bom, a gente sempre defende que você deve ter uma reserva de emergência preparada ali para poder te salvar no momento de aperto, ou até mesmo para ser uma reserva de oportunidade, um lugar que você possa tirar o dinheiro para poder aportar em outras coisas no momento que essas oportunidades aparecem. E a gente sempre defendeu que essa sua reserva de emergência deve estar livre de riscos de mercado e livre de riscos de crédito, né? Mas o que a gente observou, na verdade, é que alguns fundos da indústria tiveram uma cota negativa, pelo menos uma cota negativa nesse ano de 2020. E por que isso aconteceu, né? O primeiro causador desse fenômeno foi justamente essa crise que a gente está atravessando, né? Então, em momentos de alta incerteza, você pode até conferir os 2 últimos PQRs, pergunta que eu respondo, que eu gravei, falando exatamente sobre esse cenário de incerteza e como a gente deve se posicionar no meio dele. Mas, diante de um cenário de tamanha incerteza, tem uma frase, uma máxima do mercado que a gente fala que cash is king, ou seja, caixa é rei, é uma fuga para a liquidez, né? Então as pessoas estão tentando de toda forma fazer uma migração e ter dinheiro à disposição, porque tem uma incerteza grande, as pessoas não sabem se permanecerão nos seus empregos por muito tempo, elas têm medo de perder mais dinheiro nos ativos de risco, no caso do mercado continuar piorando, ou seja, no momento de crise, todos os ativos, pelo menos a maioria deles, apresentam uma correlação positiva, ou seja, tudo cai junto, né? Renda fixa, ações, etc. Até o ouro, em alguns momentos, caiu nessa crise. Embora nos dias anteriores aqui que eu gravei esse vídeo, o ouro tenha realmente voltado a fazer o seu papel de proteção e subir como a gente esperava que acontecesse. Mas enfim, não vamos fugir muito do assunto. Nesse momento em que o caixa é rei, que as pessoas fogem para a liquidez, você gera automaticamente uma pressão vendedora, né, em alguns ativos. E por isso esse ajuste técnico faz com que tenha uma queda de preço. Isso acontece inclusive nos fundos de liquidez. Então tem muita gente querendo aproveitar oportunidades, tem muita gente querendo pegar esse dinheiro para pagar alguma dívida, ter esse dinheiro na mão. Então as pessoas sacam dinheiro dos seus fundos de reserva de emergência. É o fundo lá D0 ou D1, né, que você pode resgatar no mesmo dia ou até em um dia útil você pega esse dinheiro. Então as pessoas começam a sacar esse dinheiro para qualquer que seja o motivo que elas queiram utilizar. Como eu falei, pagar alguma dívida, antecipar alguma coisa, renegociar alguma coisa, ou até mesmo aproveitar uma oportunidade. A pessoa acha que nessa queda ela precisa aproveitar alguma oportunidade e tem que tirar dinheiro de algum lugar, tira do fundo que era para ser a sua reserva de emergência / reserva de oportunidade. E o fundo, quando a gente pensa até propriamente o que tem nesses fundos DI. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma varredura do mercado e eu mapeei todos os fundos da indústria que tem o prefixo simples ou o prefixo indexado DI. Ou seja, todos aqueles fundos que têm como objetivo simplesmente perseguir a variação do CDI e realmente ser ali uma coisa líquida que você consiga resgatar a qualquer momento. Nesse mapeamento eu encontrei 514 fundos, tá? E aí eu fui limando essa amostra, né, para poder realmente reduzir ao que nos interessa. Então, aquele fundo DI que tem no nome crédito privado ou CP, a sigla, dependendo da corretora que você olha, eles abreviam, né, fica CP. Mas enfim, esses fundos eu já tirei logo de cara. Por quê? Um fundo que tem o prefixo crédito privado, ele permite que você tenha mais do que 50% investido em crédito privado. Não quer dizer que ele vai investir, mas ele tem a permissão caso ele queira. E a gente não quer isso. Eu comecei o vídeo aqui falando que a sua reserva de emergência tem que estar livre de riscos de mercado e riscos de crédito. Então, tirando todos os fundos que têm permissão para ter mais do que 50% em crédito privado, a gente reduziu a nossa amostra para 228 fundos. Aí eu continuei esse processo de lapidação e vi que desses 228 fundos, 122 fundos
tiveram pelo menos uma cota negativa no ano de 2020. Aí que a gente aprofunda a nossa investigação aqui. Então, dos 122 fundos que tiveram cota negativa em 2020, eu passei mais um pente fino ainda e eu tirei aqueles fundos que têm menos de 10 cotistas ou fundos que estão fechados atualmente para captação e eu reduzi a nossa amostra aqui para 104 fundos da indústria que tiveram cotas negativas, tá? E aí o resultado dessa pesquisa foi super legal, porque desses 104 fundos, 97 fundos têm crédito privado dentro da carteira. Então, um ativo de crédito privado, ele é marcado a mercado, ele tem um valor. Tudo bem, você combina um crédito, você vai comprar um título de crédito que vai te pagar inflação mais 4%. Isso é verdade se você não tomar um calote no meio do caminho e se você segurar esse título até o vencimento. Mas até lá, esse ativo tem marcação no mercado, tem flutuação de acordo com as expectativas do mercado, ou seja, ele altera o preço. E isso vai impactar a cota do fundo. E nesse momento de estresse em que as pessoas estão resgatando, tem gente que está aumentando o risco de dar um calote e não pagar suas dívidas, os ativos de crédito também oscilam o preço e pode ter sido um dos motivos para essa cota negativa. Então, dessa amostra de 104 fundos que tiveram cota negativa, 97 fundos tinham crédito privado na carteira. Desses outros que sobraram, a gente tem alguns fatores técnicos que podem ter influenciado isso. 2 fundos tinham risco de mercado dentro, não pelo crédito, mas por comprar títulos públicos que oscilam o preço. Por exemplo, um tesouro IPCA+, ou até mesmo um tesouro pré-fixado. Então, esses títulos também oscilam o preço. Então, se você segurar até o final, ok, você vai receber exatamente a rentabilidade que foi combinada na largada, mas no meio do caminho também oscila bastante preço. Então, 2 fundos, como eu falei, sofriam esse risco de mercado, né, comprando títulos públicos que oscilam seus preços, né? E os outros 4 fundos que faltaram para a gente fechar na sua conta, coincidência ou não, eram fundos do Bradesco, tá? Esses sim eram fundos simples, puros, né, que investiam só em títulos públicos pós-fixados, né, só no nosso famoso Tesouro Selic, ou operações compromissadas, que são operações que têm a mesma rentabilidade do Tesouro. Vamos englobar aqui tudo tendo risco de título público pós-fixado, beleza. O engraçado, e realmente eu acho que não é uma coincidência, é que esses fundos tinham altas taxas, né? Então, você tinha um fundo com 2,5% de taxa de administração, outro com 2% de taxa de administração e os outros dois com 1% de taxa de administração, sendo que esses de 1% de taxa, um deles sofreu um massivo resgate. Então, vamos recapitular. Nesse momento que você tem muitas pessoas correndo para liquidez, todo mundo quer ter dinheiro nas mãos, você tem uma pressão vendedora imensa no mercado de Tesouro Selic, né? Não é LFT, que é o nome desse ativo, né? E lembrando que o fundo não compra Tesouro Selic na mesma plataforma que a pessoa física, lá no Tesouro Direto, né? A pessoa compra, vamos dizer assim, como se fosse um mercado de atacado e compra direto a sua LFT. Esse mercado tem flutuações de preços também. Então você tem uma pressão vendedora das pessoas resgatando esses fundos, você gera uma distorção de preço e uma pessoa que sai naquele momento pode de fato pagar o preço e ter uma rentabilidade um pouco pior ou até negativa no caso desses fundos que têm taxa alta. Então, isso aliado com um problema técnico, né? Se você tem uma defasagem na marcação a mercado do órgão, e ali a gente tem a Anbima, que está cuidando desse assunto, que marca a mercado o valor desses títulos, se você tem uma defasagem, normalmente você tem uma pressão vendedora, o título deve ser olhado a marcação ao mercado e não apenas a marcação na curva, e marcação na curva, quando eu falo isso, é aquela rentabilidade combinada, se você segurar até o vencimento, só tem uma diferença entre o que é marcado na curva e o que é marcado ao mercado, e se você demora para marcar isso ao mercado, você tem um reflexo de ajuste nos fundos que compram esse ativo. Eu até tentei uma conversa com a Anbima, pode ser que depois que eu tenha gravado esse vídeo, eles tenham se pronunciado aqui, eu estou tentando marcar uma conversa com eles para realmente ter o lado deles da história. Se eles responderem, eu coloco aqui um adendo à opinião oficial da Anbima. Consegui o retorno da Anbima e, na verdade, foi justamente isso que a gente estava falando mesmo, né? O Tesouro Selic, né, LFT, que é o nome desse título, ele é um papel que tem menos giro
de carteira, né? Ele troca menos de mão, porque naturalmente é um papel que as pessoas usam para fazer as suas reservas de emergência, né? Então é um papel que a pessoa acumula e guarda, então não costuma ter tanto volume de negociação. E aí no momento de estresse como esse aconteceu, ocorreu uma coisa contrária, né? Era esperado que as pessoas fossem colocar mais dinheiro em suas reservas de emergência, mas por algum motivo as pessoas sacaram também. Então teve muita negociação desse papel. E aí a Ambima, ela é uma consolidadora de preço, né? Ela recebe preço de em média 40 agentes de mercado, como gestoras, tesourarias de bancos. E aí teve uma demora natural em receber preço desses agentes de mercado. E aí, naturalmente, a definição do preço do papel acaba tendo uma certa defasagem diante de um momento de estresse, como a gente viu. E aí o resultado é esse que a gente concluiu aqui no vídeo, de que se você alia esse momento de crise, esse grande volume, essa grande movimentação, mais essa defasagem natural que acontece, os fundos simples que compram esse tipo de ativo vão sofrer um pouquinho, né? Alguns mais, alguns menos. Os fundos que a gente costuma sugerir aqui, que são os de taxa zero, simplesmente renderam um pouco menos do que o esperado, cerca de 93, 95% do CDI, e já outros que têm crédito privado ou taxas muito elevadas chegaram inclusive a ter cotas negativas nesse ano de 2020. Então pode continuar vendo o vídeo, que a conclusão você vai entender tudo como a gente fecha no final do vídeo. Um abraço! Mas é uma coisa conjunta desses dois fenômenos de mercado, uma pressão vendedora que aconteceu nesses ativos, somado a uma defasagem na marcação do mercado. E o que acontece? Os fundos simples que tinham taxa zero, nenhum deles na indústria teve cota negativa nesse ano, tá? Mas os fundos simples, como eu apontei aqui, por exemplo, do Bradesco, que tinham taxas elevadas, como 2,5%, no momento que eles sofreram um resgate maior, eles sim apresentaram pelo menos uma cota negativa, tá? Então, o recado final que eu quero deixar aqui para você é que você deve manter a sua reserva de emergência livre de risco de crédito e risco de mercado, tá? Para você ficar livre dessas oscilações, e que você deve procurar um ativo seguro, um fundo simples de taxa zero que invista somente em títulos pós-fixados. E aí fica a importância de você escolher um fundo simples taxa zero para realmente estar livre desse tipo de problemas, né? A gente teve aí algumas semanas atrás o fechamento da plataforma do Tesouro Direto, então algumas pessoas que tentaram sacar do Tesouro Selic nem conseguiram, então isso é um problema. Se você escolhe um fundo simples de taxa zero, aí a rentabilidade já vai matar o problema por aí, a rentabilidade vai ser péssima, esse fundo vai ter dificuldade de acompanhar a rentabilidade do CDI. Então a melhor solução para você fica clara e está provado pós esse momento de crise que um fundo simples de taxa zero é a melhor escolha para você. E nesse momento você tem 5 fundos desse no mercado, tá? Você tem o da Orama, você tem o da Rico, você tem um na PI, você tem no BTG Digital e você tem agora na Vitrio. Então você tem 5 ótimas opções de fundos, todos eles funcionam da mesma maneira e você pode escolher livremente, que vai ser uma ótima opção para sua reserva de emergência nesse momento. Então eu acho que está explicado aqui um pouco desse movimento, por que algum desses fundos tiveram cota negativa. Você já entendeu que você tem que fugir de crédito, tem que fugir de risco de mercado para sua reserva de emergência, que ela deve estar 100% protegida e blindada desses movimentos de mercado. E ficou aqui a conclusão de escolher o fundo simples de taxa zero como a melhor opção para sua reserva de emergência / reserva de oportunidade. Então chegamos ao fim do nosso PQR extraordinário de hoje e eu não queria perder a oportunidade de te convidar para curtir esse post, para compartilhar com seu amigo que está começando a investir ou seu amigo que já investe e seguir a gente nas redes sociais, seja no canal do YouTube, nossa página do Instagram e Facebook também, tá bom? Pessoal, por hoje é só, deixa aqui o meu grande abraço e um até logo!